Olá a todos! Nesse vídeo eu vou desmentir um monte de teoria falsa que foi propagada na internet tentando explicar as enchentes no Rio Grande do Sul. E essas teorias vindas de professores. Então, um professor de geografia, tá? Tentando explicar a causa das enchentes no Rio Grande do Sul, falando um monte de bobagem, tá? Uns 600 mil views tem o vídeo dele, né? Então encheu a cabeça das pessoas de minhoca com coisas que não são verdade, tá? Até vou brincar aqui, um professor de geografia explicando as enchentes no Rio Grande do Sul é que nem um mecânico explicando medicina. Ele vai dizer que o coração é a bomba d'água, as artérias são as mangueiras, né? O rim é o carburador, o tanque de gasolina, o filtro. Não, gente, geografia não é hidrologia. Somente um hidrólogo pode explicar as enchentes. Somente um hidrólogo, tá? O que os caras falaram? Os caras falaram o seguinte, que o Guaíba é um funil, porque o Guaíba ele recebe águas de vários rios que descem da serra, né? E a inclinação, o declive da serra é maior, né? E aí a água desce com mais velocidade, são muitos rios. Quando chega na planície litorânea, que tem o Guaíba, essas águas chegam com muita velocidade e chegam ali, encontram um funil. O Guaíba é um funil. O delta do Jacuí afunila, né? Encontra vários rios descendo, o Jacuí com o Taquari, com o Caí, com os Sinos, Gravataí, tudo desembocando no Guaíba, aí o Guaíba transborda. Que besteira! Que besteira! Uma pessoa que fala isso, ela não sabe o que é atrito hidrodinâmico, ela não sabe o que é arrasto hidrodinâmico. A pessoa não precisa conhecer esses termos, saber o nome desses termos, mas a pessoa precisa compreender o fenômeno. Ela precisa saber que o fenômeno existe. Tá? Até um analfabeto pode talvez saber que esse fenômeno existe e não saber que ele se chama arrasto hidrodinâmico, atrito hidrodinâmico, mas ele sabe que existe. Ele observa a natureza, observa o comportamento dos rios, sabe que existe. Então, os rios não vêm descendo da serra em alta velocidade, como muitos falam. Não existe isso, gente. Né? Teve pessoas que falam, porque os rios eles correm por gravidade, a força da gravidade que corre os rios, correto. Mas aí, como o Rio das Antas ele tem mais inclinação que o Rio Taquari, né? Aí, quando o Rio das Antas e o outro rio ali chegam no Rio Taquari, eles descem com mais velocidade e quando chega no Taquari, o Taquari é menos inclinado. Então o Taquari tem menos velocidade e aí ocorre a inundação no Vale do Taquari. Olha que besteira! Olha que besteira! Não, gente. O Rio das Antas, ele sofre atrito hidrodinâmico. As águas não descem com tanta velocidade assim. Pensa da seguinte forma: um tobogã de parque aquático. Você já foi no parque aquático? Tem lá o tobogã e o tobogã fica correndo água, que é para a pessoa descer, ter menos atrito, para escorregar melhor no tobogã. Então tem água descendo no tobogã. Essa água corre em grande velocidade.
Agora, se nós substituirmos esse tobogã por uma escada com a mesma inclinação, só que ao invés de ser um tobogã, é uma escada, a água vai descer lentamente. O tobogã reto, a água desce em velocidade. Mas o tobogã com uma escada, a água desce lentamente. O nome disso é atrito hidrodinâmico. O Rio das Antas sofre atrito hidrodinâmico. Então as águas do Rio das Antas não vêm descendo rapidamente em grande e maior velocidade, quando chega no Taquari transborda por falta de declive. Não existe isso. O Rio das Antas sofre atrito, as pedras, as curvas dos rios. Isso vai gerando atrito nas águas do Rio das Antas. Os morros também, eles sofrem infiltração nas águas, as raízes das plantas, tudo isso, as próprias árvores, as matas vão causando atrito hidrodinâmico e a água vai escoando lentamente, ela não escoa tudo de uma vez só. E as águas vão descendo lentamente e quando chegam no Taquari, elas encontram um Taquari mais largo e mais profundo, para compensar a ausência de declive. Tá? Então o Taquari ele é mais largo e mais profundo do que o Rio das Antas. A calha do Rio das Antas é mais inclinada, só que é menor. É uma calha menor. Faz menos transporte de água, sofrendo atrito hidrodinâmico. E quando as águas chegam no Taquari, o Taquari é mais largo, mais profundo. E aí, o Taquari ele é beneficiado pelo arrasto hidrodinâmico. Ele tem uma capacidade de arrasto hidrodinâmico, fazendo vazão para as águas. Antes da construção dos moles, não existiam enchentes no Rio Grande do Sul, em lugar nenhum. Esse complexo hídrico era um complexo saudável, fazia vazão nos eventos extremos. Tá? Então, nos séculos passados, nos milênios passados, se algum desses corpos hídricos, algum rio, fosse pequeno demais e não desse conta da vazão, né? Aí ocorreu uma erosão nas margens e no fundo do canal. Tá? Quando um canal ele recebe mais água do que ele tem capacidade de transportar, esse canal sofre erosão nas margens, aumentando a largura do canal, e sofre arrasto também no fundo do canal, aprofundando o canal. E aí esse corpo hídrico vai adquirir dimensão suficiente para fazer o transporte dessa vazão demandada. Então não existe rio com deficiência de vazão, porque nos séculos passados, nos milênios passados, já ocorreram essas fortes chuvas, esses grandes eventos extremos já aconteceram no passado muitas e muitas vezes e já erodiram, já formaram os corpos hídricos para que eles tenham capacidade de vazão. Tá? E aí quando chega na planície litorânea, o declive é quase zero. É por isso que a Lagoa dos Patos é larga. É por isso que o Guaíba é largo, para compensar essa ausência de declive. Quanto menor é o declive da região, maior vai ser a largura do corpo hídrico. Isso na formação hidrológica. E aí tem a formação geológica do corpo hídrico, né? Que aí é a geografia, a geologia da região antes da formação do corpo hídrico. Também vai determinar
o formato final do corpo hídrico. Mas, na formação hidrológica, quando nós temos um menor declive no canal, o canal ele faz erosão das margens, se alargando para poder manter a vazão. Tá? Então, são essas as explicações falsas. Não existia deficiência de vazão no Rio Grande do Sul. O que existe no Rio Grande do Sul é a instalação de uma máquina hidráulica na foz, na boca da Barra do Rio Grande, que são os moles da Barra. Essa máquina hidráulica é que está represando e causando um grande transtorno no complexo hídrico. Agora, existe uma nova condição hidrológica no complexo hídrico. Os moles da Barra, eles estão submetendo o complexo hídrico a uma nova condição hidrológica. Então agora os rios estão em processo de transformação, de readaptação a essa nova condição hidrológica. E que transformações são essas? Assoreamento. Os rios estão perdendo, todos os rios, pode ver, todos estão perdendo profundidade. Lagoa dos Patos está perdendo profundidade, Guaíba, Jacuí, Taquari, Caí, tudo perdendo profundidade. Por quê? Porque é uma nova condição hidrológica. O complexo hídrico ele não precisa mais de profundidade. O que ele precisa agora é de grandes várzeas, de grandes planícies de inundação. É disso que ele precisa agora. Ele não precisa mais, então não adianta desassorear, né? Tem muita gente discutindo, vamos desassorear o Guaíba, desassorear o Taquari, não adianta. O complexo hídrico agora não precisa mais de um Guaíba profundo, porque não tem mais vazão, o Guaíba não faz mais vazão suficiente para arrastar o fundo. O que o Guaíba precisa agora é de grandes várzeas. No caso, ele precisa invadir Porto Alegre. Tá? E aí o que é necessário para consertar tudo isso é abrir um grande canal de 1,5 km próximo à foz. Se esse canal for aberto, vai restaurar a vazão do complexo hídrico e os próximos eventos extremos irão arrastar o fundo dos rios, né? Fazer um arrasto hidrodinâmico no fundo dos rios, restaurando a profundidade dos rios. Tá? Os próprios rios eles irão, se for aberto um grande canal, os próprios rios vão restaurar a sua profundidade com os próximos eventos extremos. Tá? E aí, claro, vão surgir ilhas na Lagoa dos Patos, no Guaíba, vão surgir ilhas que vão precisar ser removidas e levadas de volta para o Vale do Taquari, porque são areias que desceram do Vale do Taquari, são sedimentos que desceram, então tem que ser levados de volta para onde vieram. As inundações trouxeram esses sedimentos, então esses sedimentos têm que ser levados de volta. Tá? Então, basicamente é isso. Espero ter explicado mais alguns conceitos, ter esclarecido, né, toda essa pseudociência, muita pseudociência, muita história que não é verdade. Que o vento sul é a causa das enchentes. Olha que absurdo, gente. Vou fazer um outro vídeo falando sobre o vento sul. Beleza? Muito obrigado pela audiência, um forte abraço. Tamo junto, valeu.